gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui também tá tudo bem. Hoje vamos começar mais uma investigação, né? Que é a investigação de número 9, que se intitula Tô Fora. O que será que significa isso? Antes disso, eu gostaria de deixar um recado para vocês. A nossa professora Cláudia vai ficar afastada durante esse mês, porque ela vai cuidar da mamãe dela. Mas teremos uma nova professora que vocês vão amar. Muito legal, tá? Aguardem. E antes de começarmos, vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Fica conosco, nos ensine nesse dia a aprender mais da Tua palavra. Nos livra de todo mal, fica com cada família que está nos assistindo e nos ensina para que possamos crescer cada vez mais em Tua graça e no conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Então, gente, a gente vai para a pista 1, que diz mãos à obra. Essa história é a do copeiro Neemias. E a história dele se encontra no livro que leva o nome dele, Neemias. Então, vocês abrem a Bíblia aí, no livro de Neemias, capítulo 1 e 2, tá? Eu vou fazer um resumo e depois vocês leem aí devagar para vocês entenderem melhor. Neemias era o copeiro do rei. Que rei? Era o rei da Pérsia. Ele morava lá no palácio e servia ao rei. Porém, o seu povo, a sua família, morava lá em Jerusalém. Eles já tinham um grupo que já tinha voltado do cativeiro e estavam morando lá em Jerusalém, em Israel. Porém, esse povo estava sofrendo muito, porque eles eram pobres e a cidade estava destruída, os muros, os portões da cidade, eles estavam totalmente desprotegidos e enfim, eles não tinham como sobreviver. Então, eles estavam passando fome, muitas necessidades ali. E Neemias recebeu a visita de alguns parentes que contaram a situação que estava o povo em Jerusalém. E Neemias se entristeceu muito quando teve essa notícia. Ele falou, poxa vida, meu povo está sofrendo lá. E eu estou aqui morando no palácio, servindo ao rei da Pérsia. E eu estou assim bem. Mas eu estou triste com a situação que o meu povo está sofrendo lá. Eu gostaria tanto de ajudá-los, mas eu não sei como. Então, Neemias, o que ele fez? Ele orou a Deus, porque ele confiava muito em Deus. E ele sabia que só Deus podia ajudar ele, né? Mesmo estando longe do povo dele. Então, o que ele fez? Ele clamou a Deus, chorou muito aos pés do Senhor e pediu uma resposta para o Senhor, fazer alguma coisa com a vida dele, que ele queria ajudar o povo dele. E Neemias servia ao rei sempre com muita alegria. E lá no capítulo 1, fala da oração que ele fez a Deus, e no capítulo 2, a gente vê a resposta que Neemias teve de Deus. E Deus então tocou o coração do rei da Pérsia, que viu Neemias que estava triste, porque Neemias tinha chorado muito alguns meses, né? E aí o rei perguntou para Neemias, por que o seu semblante está triste? O que está acontecendo com você? Você está doente? E aí então Neemias já estava preparado para falar com o rei, porque Deus deu as palavras certas para Neemias. E Neemias contou tudo para o rei. Olha, meu povo está lá em Jerusalém, sofrendo muito, sem as coisas e tal. Aí o rei falou, não, eu vou te ajudar. Você vai para lá e eu vou te dar recursos para você ajudar o seu povo. E você vai lá reconstruir o que precisa ser reconstruído e ajudar o seu povo. Depois você volta para cá. E Neemias então ficou contente com a resposta que Deus deu para ele. E assim ele fez. Você vai ler lá nesses capítulos que sucedem como foi a reconstrução desses muros. Porque chegando lá, Neemias então foi construir as muralhas de Jerusalém. Porque construindo as muralhas e os portões sendo colocados no lugar, eles estavam livres dos inimigos atacar a cidade. E aí eles poderiam fazer suas plantações, construir suas casas, porque a cidade estaria protegida com os muros.
E foi assim que aconteceu. Só que chegando lá, quando ele começou a fazer a obra de Deus, com alguns ajudantes que o rei deixou ele levar, e com os irmãos que estavam lá, todos animados, orando a Deus, pedindo a ajuda de Deus, Deus deu força para eles e eles começaram a reconstruir. Porém, em certa parte da reconstrução dos muros e dos portões, vieram alguns inimigos de fora que começavam a zombar deles, porque viram o que eles estavam fazendo, né? E falou, nossa, vocês não vão conseguir construir esses muros, não. Vocês é uma turma que estão se rebelando contra o rei. E nós não vamos deixar. E eles fizeram de tudo para desanimar Neemias e os homens que estavam trabalhando com ele. Mas eles conseguiram? Não. Porque Deus estava do lado de Neemias e seus ajudantes. E Neemias escolheu continuar fazendo a vontade de Deus até completar totalmente o seu trabalho. E ele conseguiu completar essa grande tarefa que Deus levantou para que ele fizesse. A reconstrução dos muros foi feita e Neemias agradeceu muito a Deus por ter completado essa tarefa. E até os inimigos deles conseguiu convencer, viram como foi o trabalhar de Deus na vida de Neemias. E isso está lá no versículo 15 e 16 do capítulo 6 de Neemias, onde ele diz que depois de 52 dias de trabalho, ele completou a obra. Ele reconstruiu todos os muros e colocou os portões da cidade. Então, no versículo 16, diz assim, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Pessoal, agora vamos para a pista 2, começando pelo nosso mistério. Escreva aí na sua revista, página 25. O que é que a formiga não tem e as pessoas às vezes têm? Então, vamos ler Provérbios, capítulo 6, versículo de 6 a 11. E depois você pode completar os balãozinhos aí da historinha, tá bom? Dos quadrinhos aí na revista. Diz assim, Provérbios 6, versículo 6. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então vocês viram aí que esse texto fala da preguiça. E preguiça não é uma coisa que vem de Deus. Então nós não podemos ser preguiçosos. Já pensou se Neemias tivesse sido preguiçoso? E ele falava, não vou fazer essa obra, né? Então nada daria certo para o povo dele. Mas o povo dele foi abençoado por causa da disposição e a coragem que ele teve. E esse texto fala para a gente aprender com a formiga. Então, essa pista 2 diz assim, preguiça, tô fora. Então, não devemos ter essa preguiça. Ouviram? Então, esse livro, esse texto, nos ensina, com alguns versículos, que a gente pode ver que a formiga ela não tem preguiça, ela trabalha direto durante o verão, para que no inverno ela tenha a comidinha dela lá, né? Ela se precaver, então ela sempre está trabalhando. Ela usa a sua energia para fazer o trabalho sozinho e em grupo. Pode ver que uma formiga ajuda a outra a carregar as folhinhas, a carregar os alimentos lá para a casinha dela. E a preguiça, ela nos afasta das nossas responsabilidades, dos afazeres da casa e também das coisas de Deus. Por isso, nós precisamos ter compromisso com as nossas responsabilidades diárias, em casa, ajudar nas tarefas diárias, na escola, estudar,
prestar atenção, fazer as provas. E com Deus, quais são as nossas responsabilidades com Deus? No caso aqui, é a gente orar, ler a Bíblia diariamente, ir à igreja, estudar a revistinha da nossa escola dominical, fazer as tarefas. São responsabilidades que chegam até nós e que nós devemos fazer. A gente não pode falar, ah não, domingo eu vou dormir o dia todo e não vou fazer. Não, a gente tem que falar, preguiça, tô fora. Eu vou fazer sim, porque eu vou orar e Deus vai me dar coragem e eu vou ter vontade. E quanto mais, gente, a gente lê a palavra de Deus, a gente ora a Deus pedindo sabedoria, mais a gente vai ter vontade de ler a sua palavra e de estudar a sua palavra e fazer as tarefas também, né? Deus vai ficar muito contente com isso, né? Então, gente, concluindo, Neemias foi um exemplo de homem de Deus que orava e trabalhava. E ele chegou até Jerusalém e completou a obra que Deus deu para ele. A preguiça pode chegar até você, mas não se deixe vencer por ela. Lembre-se de Neemias. Ele orou e pediu a ajuda de Deus. E não deixa que a preguiça impeça você de completar as suas tarefas e de ajudar alguém a fazer algo importante. Deus quer te usar na vida das outras pessoas. Então você precisa estar animado para poder animar a outra pessoa, certo? E fazer sempre as tarefas, tudo o que for pedido para que você faça. Independente se seja na igreja, no seu trabalho, na escola ou em casa. Que você possa sempre estar dispostos para você fazer a obra de Deus e fazer as coisas. Eu vou deixar para vocês alguns textos para você ler, tá? Para não ficar cansativo aqui. Dê uma lidinha em Provérbios 13, 4, Provérbios 15, 19 e Provérbios 21, 25. E medite nesses 3 textos que eu estou passando para vocês, que vocês vão entender melhor a lição, tá bom? Então vamos à nossa resposta do nosso mistério. Então, o que é que a formiga não tem e as pessoas às vezes têm? Você já sabe a resposta, né? A formiga não tem preguiça, mas as pessoas às vezes têm. É essa a resposta do nosso mistério, tá bom? Lá em Eclesiastes 9, 10 também, está escrito aí na sua revista. Tudo que você tiver para fazer, faça o melhor que puder. Amém? Então a gente assim chega ao final da nossa investigação. Espero que vocês tenham gostado e que vocês leiam esses textos aí e a gente segue adiante para a próxima investigação, que é a 10. Até semana que vem, tá? Um beijo no coração de vocês. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.